Venha, minha amiga. Eu quero só que você imagine o seguinte, e preste atenção total. Esse texto que narra as 3 tentações iniciais de Jesus, obviamente elas estão aqui colocadas do jeito que colocadas estão, por uma razão. Elas sintetizam significativamente, eu diria que universalmente, nos desdobramentos de cada uma delas, praticamente tudo aquilo que chega como relativização, tentação, desarmonização, desafinação, desconexão entre nós e o sentido da vida conforme nos foi revelado, demonstrado, expresso, vivido e encarnado por Jesus nos Evangelhos. Elas 3, se tempo tivéssemos, eu não tenho tido outra coisa na vida a não ser tempo para pensar nisso, e já preguei sobre esse texto aqui centenas de vezes, em lugares e contextos e situações diferentes, com aplicações as mais variadas, porque a incidência do que aqui se diz recai, como eu disse, de maneira universal, em qualquer cultura, em qualquer circunstância, em qualquer situação, em qualquer tempo, em qualquer hora, em qualquer mundo. Faz parte dos códigos da natureza humana mais essenciais, o que está aqui colocado nesse encontro, nesse diálogo entre Jesus e Satanás, o diabo, o diabolos, o divisor de coisas, o que quebra o processo de harmonização, é o diabo. Onde você tem esse prefixo di, você sempre tem aquilo que caracteriza divisões. A própria palavra divisão, semelhantemente a diabo, a discórdia, aí você pode abrir o seu Google e ver a quantidade de dis que começam em todas as palavras, concluindo com algum elemento produtor de fosso e de separação. E o diabolos é esse divisor, é esse que divide a mente, divide a fé, divide o raciocínio, divide relações, divide certezas, parte convicções. Está o tempo todo criando relativizações. É o príncipe das relativizações. E tudo quanto também está aqui colocado tem a ver com uma natureza filosófica básica que nos pergunta se os fins justificam os meios ou não, que é a questão filosófica, prática, pragmática mais universal no curso de toda a história humana. Você lidou com aqueles para quem os fins sempre justificavam os meios. Ou seja, para atingir determinados objetivos, vale tudo. O negócio é chegar lá. E outros, um grupo bem menor, que imagina, que crê, que sabe, que sente, que os fins não justificam todos os meios. Porque os fins pré-existem nos meios. De modo que, se você pretender atingir determinadas finalidades de maneira a usar metodologias que sejam negadoras daquilo que você pretende alcançar, o que você alcançará já não será o fim original, mas já é a projeção deturpada do modo como você chegou lá, de modo que jamais alguém atingirá os fins do amor, do bem, da verdade, se não for pelos meios semelhantes. Por isso é que Paulo é tão enfático e Jesus é tão simples na repetição natural de que a gente vence o mal com o bem e não se vence o mal com o mal nunca. Apenas se o aumenta ou se tem a impressão de que se o atrasou ou pelo menos de que se o venceu, mas sempre é temporariamente, porque ele volta grandioso, maior, mais fortalecido e mais poderosamente veemente. É a história humana inteira nos contando dessa divisão de mundo e de olhares. E é o que a gente encontra aqui. O diabo dizendo a Jesus, os fins justificam os meios. E é Jesus dizendo, não, não, não.
Primeiramente, ele chega e diz: escuta, para começar a resolver as questões da vida, que tu supostamente viestes propor soluções e praticá-las e demonstrá-las, e agora tu estás vivendo num estado de necessidade, embora as entidades celestiais reconheçam que tu passeias, andas e caminhas por aqui, pelo chão da terra, sendo o Filho de Deus. Então, se tu és o Filho de Deus, o primeiro problema essencial é resolver para ti e para os seres humanos é o problema da fome. E é uma coisa difícil. Tem sido até aqui impossível. Por que que tu não solucionas esse problema começando agora? No meio ou no fim desse jejum de 40 dias e 40 noites e experimentando neste momento fome. Aqui tem muita pedra. Por que que tu não as transformas em pães? Mata a tua fome e anda por aí transformando pedra em pães, que tu vais ver como não tem poder romano, nem religioso, nem de nenhuma natureza, nem opositor, nem oposição que vá conseguir te vencer. Se você conseguir fazer com que não falte pão em abundância para quem quiser, a legião dos teus seguidores será absolutamente incontrolável e tu servirás farturas abundantes, serás o rei dos manjares da civilização humana. Aí Jesus diz: nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Aí ele leva Jesus ao pináculo do templo em Jerusalém, na parte mais alta, de onde abismam-se vales e a sensação de altitude é muito maior. Ele levou Jesus lá e abaixo, para dentro da esplanada do templo, se divisava todo o pátio do átrio, onde ficava aquela população enorme de pessoas e um movimento imenso e intenso, gente de todo tipo, homens, mulheres, jovens, crianças, animais de toda a natureza, pessoas chegando para fazer suas oferendas, seus holocaustos, trazendo os seus dízimos de grãos, de colheitas, daquilo que faziam e arregimentavam e levavam o correspondente para a manutenção do sustento da tribo de Levi, dos sacerdotes e da operacionalidade do templo, conforme acontecia. E lá de cima do pináculo, Jesus vê todo aquele movimento e o diabo diz: escuta, você tem certeza que vai querer mesmo atravessar essa coisa inteira e mudar para a Galileia e viver seguido e oprimido por um monte de miseráveis, famintos e carentes, angustiados e tudo mais, com todas as oposições, inimigos e antagonistas e desejos homicidas projetados sobre ti? Pula daqui abaixo, se tu és o Filho de Deus, como as entidades do mundo espiritual todas afirmam que tu és, e tu andas na certeza de seres. Pula daqui abaixo, porque está escrito no Salmo 91, aos seus anjos Deus dará ordens a teu respeito para que te guardem em todos os teus caminhos e eles te sustentarão nas suas mãos para tu não tropeçares em alguma pedra. Aí Jesus olha para o diabo e diz: não tentarás ao Senhor teu Deus. Eu não estou aqui no mundo para brigar contra a lei da gravidade, contra a criação, para fazer demonstrações, para ser um showcase, para fazer o marketing dos anjos, para impressionar as mentes, para criar uma autopublicidade messiânica para mim, para que todo mundo não duvide de que de fato eu sou quem todos no mundo espiritual sabem quem eu sou, e entre os humanos quem tem mais sensibilidade já discerniu que eu sou, mas tu estás me propondo cortar o caminho, fazer de tudo um grande espetáculo inquestionável, inovidável, inesquecível, que fique impresso na mente das pessoas, que as faça pela impressão mental do choque com a realidade, com a miraculosidade apresentada, acreditarem que eu sou quem eu sou. Tu queres
que para isso eu viole os processos da vida? É isto? Não. É tentação a Deus. Eu vou viver um dia depois do outro. Não tentarás ao Senhor teu Deus. E aí Jesus é levado, no texto de Mateus diz que é uma alta montanha, Lucas é mais preciso, quando diz, e foi por um momento levado a ver todos os reinos deste mundo. O que havia há 2000 anos atrás, o que tinha havido antes, o que haveria como reino e configuração de manifestação de poder humano depois, e hoje e depois de nós, e em qualquer outro tempo, mostrou-lhe todos os reinos e poderes deste mundo. E lhe disse, tudo isto eu te darei. E o texto de Lucas diz, porque me foi dado. E sobre esses reinos, esses reis, esses ministros, esses príncipes, esses potentados, essas forças de controle humana, esses poderes, eu tenho autoridade sobre todos eles. E sobre tudo que significa poder na terra e no mundo dos homens. E tudo isso eu te darei. Se prostrado, tu me chamares de meu Deus, e me adorares, e me chamares de poder superior, eu vou fazer tudo se abrir para ti na hora. A terra inteira vai te enxergar. E Jesus disse, arreda, Satanás. Não! Eu vou andar todo o caminho humano que me está designado para andar, e eu vou fazer esse caminho como gente. Cheio do Espírito de Deus, vivendo como gente no mundo. Agora, já imaginou se tivesse sido tudo ao contrário? Sabe o que a gente teria? Nós. A gente teria o cristianismo. Porque para tudo aquilo que Jesus disse não, o cristianismo disse sim. Individualmente, todos nós lidamos com questões dessa natureza no âmbito das nossas existências. Alguns com mais largueza, outros com menos, alguns com mais visibilidade, outras com menos, ou bem menos, ou nenhuma. Mas nós sabemos, no nosso cotidiano, quando a gente tropeça nessa situação. Meu Deus, eu estou com uma necessidade atroz e não tenho de onde tirar. Sempre surgem oportunidades, circunstâncias ou situações para a gente dar um jeito e transformar pedras em pães. Acontece o tempo todo. Olha o Congresso Nacional. É todo dia, é pedra em pão, é pedra em pão, é pedra em pão. Lara, lá, lá, lara, lá, lá. Dá até para fazer música, né? É transformando pedra em pão, penduricalho, lá, 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 lá. Como é que é? O seu João e a não tem uma música assim? De gospel aí na internet, de brincadeira, de meme? É o Congresso, oi? Como? É do Raul Seixas, é isso mesmo. Do velho Raul. É, o pastor João e a Igreja Invisível. Está aí, o pastor João e a Igreja Invisível. É o que a gente tem, o cristianismo veio no primeiro século. Todo mundo, pessoalmente, teve as suas lutas. Quis transformar a pedra em pães, teve sua tentação e às vezes sucumbiu à tentação da aparição, do marketing que corta caminhos e que viola processos e que não quer viver a vida, mas dá saltos maiores do que o que a gente pode de fato conceber ou empreender. Todo mundo, especialmente numa era de influencers e de fama e de visibilizações, o pináculo do templo fica em estado de proposição tentadora de dia e de noite. Para a maioria das pessoas, e vocês veem a quantidade enorme de gente indo para a cadeia, porque pula do pináculo do templo, é a Beth, aí o cara pula do pináculo do templo, é o PCC, pula do pináculo do templo, são os negócios com títulos falsos, masters, pula do pináculo do templo, é todo mundo pulando do pináculo do templo, porque quer encurtar caminho.
Eu não vou ser um banqueiro que trabalha décadas e décadas e que morre antes de concluir o projeto. Não, comigo tudo vai acontecer antes da hora, é instantâneo, o mundo é digital, o meu é mais rápido. Vai ser assim comigo. E aí você procura o rapaz, ele está ali em algum lugar fechado, numa cela na Polícia Federal. Tudo isso eu te darei, se prostrado me adorares. Esse é o ano dessa oferta se renovar intensamente. Para tudo que é pastor, para muitos padres, para figuras famosas, ou glamorosas, ou visíveis. Essa oferta de, só um pouquinho, só uma chegadinha, dá uma curvadinha, negocia só isso aqui. E o ganho vai ser desproporcionalmente maior. Bom, como eu dizia, no primeiro século, pessoalmente, cada indivíduo teve que lutar com as suas lutas. Mas a igreja em si, que nunca foi uma unidade visível, grandiosa, vaticana, eram pequenas comunidades, mas que se comunicavam por cartas, por viajantes, por pastores e bispos simples e pobres, que não tinham nisso um título, mas um dom de cuidado de gente e de grupos de pessoas, iam vivendo as suas vidas, mas já muito traumatizados. Perseguição de Nero, de Calígula, perseguição de Nero, perseguição de Domiciano, a invasão de Jerusalém por Tito e Vespasiano, uma quantidade enorme de imperadores que às vezes tinham seus surtos e olhavam para aquela comunidade de cristãos como um prato predileto para não ofender a nenhum Deus e fazer algum marketing de visibilidade, de juízo, de amedrontamento e de publicidade de julgamento público, para que todos os demais temessem. No entanto, eles conseguiram chegar até o quarto século, sendo comunidades do Evangelho, sendo os do caminho, sendo grupos que iam levando a palavra de lugar em lugar, buscando compartilhar em simplicidade e em pureza. De vez em quando você vê desvios, como a gente nota em 1 e 2 aos Coríntios, ou em Colossenses, ou em Gálatas, ou mesmo nas cartas às 7 igrejas do Apocalipse. Tem desvios, mas existe sempre aquele grupo remanescente, gente fiel, gente que não cede, gente que diz não ao diabo e diz sim a vontade revelada de Jesus no Evangelho, até que se chega ao quarto século. E um irmão nosso, chamado Lactâncio, que era escriba do imperador Constantino, começa a ver Constantino na iminência de perder o poder, o Império Romano dividido, e foi por isso que ele quis construir a capital dele, onde hoje é Istambul, na antiga Constantinopla, naquele lugar lindo e maravilhoso, porque em Roma ele sabia que a divisão já estava posta, era de fato um império rachado e havia uma tendência a uma pulverização total, quando Lactâncio disse, olha, o único grupo que existe com capilarização, só gente boa, espalhada por esse império inteiro, do norte da África à Espanha, aonde você quiser, aos saxões, entrando para onde você queira, no mundo conhecido, imediato, somos nós, que andamos e servimos o Evangelho de Jesus. E Constantino olhou e disse, é mesmo, rapaz, vocês são uma força extraordinária, um poder político desconhecido, não reconhecido, não explorado, não usado. Pode ser usado para o bem, já imaginou? Quanta coisa boa pode sair disso aí? Me ajuda a reunir esse pessoal. No meio disso tem aquela história de que ele se converteu, viu? Ele passou um OVNI, brilhou, ele disse, é Deus que me deu um sinal. E como ele venceu a batalha, ele disse, é com esse símbolo que a gente vai daqui para frente, pode chamar esses bispos, aí começa a desapropriar templos pagãos, e os bispos pobrezinhos agora já estão andando de medalhão, com ouro aqui para lá e para cá, mostrando o Rolex presidencial que ganharam aqui e ali. Eu estou pastoreando um antigo templo de Hermes, ou um templo de Apolo,
que o imperador já deixou em desuso para nós usarmos, e nós quebramos todas aquelas coisas que havia lá, porque a gente não gosta dessa arte idólatra, mas o templo é grandioso e a gente está se sentindo muito bem. Em menos de 20 anos, aquele negócio bonitinho, simples, purinho, se transformou em algo crescentemente maior. Em 40 anos já era grandioso e irreconhecível. Tinha virado uma religião. Tinham dito sim. Sim. O imperador disse, olha, vocês não precisam viver tão pobres assim. A gente tem meios aqui de fazer, de fato, a pobreza de vocês se transformar em muita e visível e perceptível prosperidade. Vocês não precisam viver, já estão há mais de 300 anos se arrastando por esse império, fugindo e vivendo de maneira subreptícia o tempo todo. Para quê? Porque vocês podem ser cabeça e não cauda do império e aparecerem. Eu posso visibilizar vocês. É a vitória de Cristo. E aí os cristãos batizaram Constantino de o 13º apóstolo de Cristo. Como é fácil. Messianizaram o Jair, que nunca foi e ficou, e está até hoje entre nós. Não sai. Esse não sai. Quando diz, está na hora de ir, ele diz, não, meu lugar é aqui. Eu não saio daqui. Em nenhum lugar eu tenho mais conforto do que aqui, mais adesões do que aqui, mais submissões do que aqui. E poder político, poder financeiro, poder de influência, poderes variados. Jesus disse não, mas nós dissemos sim. E temos dito sim para cada uma dessas propostas do diabo nos últimos 1.700 anos, em nome de Deus, em nome de Jesus, em nome da igreja, em nome da fé, em nome de interesses divinos, em nome de tudo quanto Jesus, olhando, disse não. Porque as propostas do diabo, todas elas tinham um fim. Supostamente a finalidade era: tu vai ser um sucesso tirando todo mundo da fome, da pobreza e da miséria. Tu vais crescer absurdamente, porque vai ser reconhecido como uma figura sobrenatural, divina, messianizada, que desce no átrio do templo cheio de anjos. Quem vai te resistir? Que exército vai querer enfrentar um contingente alienígena, angelical, extraterrestre, supradimensional, com esse poder extraordinário que chegue contigo? E todos os poderes deste mundo. Onde quer que exista algo que seja poder, eu te darei. E tu vais exercer. E todos vão reconhecer. E ninguém vai se contrapor. Por que fazer esse caminho de cruz, de sofrimento, de contestação, de choque, de enfrentamento, de perseguição, de fugas para lá e para cá, para não ficar à mercê dos caprichos homicidas daqueles que querem te destruir e quererão cada vez mais? Para quê? Jesus disse não. Mas o cristianismo tem dito sim. E em volta de nós o que a gente vê manifesto como igreja é um corpo que, como corpo, quando fala, quando se manifesta, quando se apresenta, quando se auto-institui como povo de Deus ou igreja de Deus, se oferece para dizer sim, sim e sim a essas propostas malignas, às quais Jesus disse não. Aí a gente diz sim, e vem a teologia da prosperidade transformando pedra em pães. Aí a gente diz sim, aí vem as igrejas de franquia, que vão se abrindo em marketing de sequência industrial, como eu vejo acontecer já há 50 anos, não é de hoje. Aí vem, porque estão dispostos a dizer sim,
E os poderes todos, e as facilidades todas, e as isenções todas, e as verbas publicitárias todas, e os dinheiros ilícitos, e as locações de recursos para lá e para cá, numa casa extraordinária de milhões, de facilitações para todos os lados. Sim, dizemos sim àquilo a que Jesus disse não. E aí nos transformamos nisso que a gente se transformou. Nessa coisa que, de acordo com Jesus, não é mais sal. Virou monturo, que para nada mais presta, perdeu o gosto, o sentido, o valor. Para nada mais presta, disse Jesus, senão para ser pisada pelos homens. Nosso poder está nessa resistência. Existe meios de transformar a pedra em pães? Essa alquimia me está disponível? Mas eu vou plantar trigo. Eu vou regar, eu vou cuidar, eu vou ver brotar, eu vou fazer crescer, eu vou viver o processo. Eu não vou aceitar nenhum tipo de supernaturalidade, de sobrenaturalidade, ou de avanjatamento que me afaste, que me tire da natureza, da bênção de Deus, da simplicidade das coisas. Eu vou descer sempre pela escada, ao invés de tentar a Deus, praticando gestos suicidas para dizer, não viram como Deus me salvou? Sinal de que a presença dele está sobre mim. Propostas, todo dia vêm, todo dia elas chegam. Para uma pessoa como eu, vocês nem imaginam como elas vêm, de onde elas vêm, como elas vêm toda hora. E tenho encontrado só não tentarás ao Senhor teu Deus. Eu não estou com pressa de nada, como a cantamos aqui. Se é assim, então deixa que o vento me leva. Deixa que ele me sopra. Ele vai nos levar, ele vai nos manter. E eu não tenho que fazer negócios com o diabo para viver melhor. Nem eu pessoalmente, nem naquilo que eu venho a ensinar, nem em qualquer que sejam as relativizações propostas que eu venha a adotar, jamais. E nem motivado por poderes exteriores deste mundo que me sejam oferecidos para que eu adquira poderes especiais. Olha, deixa eu lhes dizer uma coisa. Eu me converti com 18 anos, nunca pedi para estar em lugar nenhum. Quando eu vi, 1 ano depois, a cidade inteira me ouvia. 3 anos depois, o norte e o nordeste todo me ouviam. 5 anos depois, eu estava transmitindo via satélite da Embratel de Manaus para o Brasil inteiro, fazendo uma mão que ninguém faz, do norte para o sul, há 50 anos atrás, sem pedir nada a ninguém, sendo levado, tangido. Quando eu vi, eu já estava lá, eu não saí arrombando portas nem pedindo nada. De modo que se eu vivi os primeiros anos e décadas da minha vida assim, e conheço, sei o que se vê aí de cima, sei ainda mais o que oferecem aí em cima, sei como é estar aí em cima sem ter feito nada para chegar lá e ficar sendo o dia inteiro molestado por pessoas, grupos e entidades que querem te nivelar por baixo para dizer, ele é como nós também, e sei o que é dizer não para eles. E dizer não sempre. E não me medir com ninguém, nem com coisa alguma. Está crescendo para lá, mas eu sei como é que estão fazendo. Estão ficando poderosos para ali, mas eu sei como é que estão adquirindo essas coisas. Estão aparecendo assim ou de outro modo, mas eu sei a que preço e de que forma. Nós vamos continuar dizendo sim para o Evangelho de Jesus e dizendo não para essas ofertas que querem nos dar miraculosidades entorpecentes, visibilidades artificiais e poderes negociados que carcomem a nossa alma. A gente está aqui no coração do poder desse país. A maioria aqui trabalha em alguma situação governamental ou da estrutura da governança nacional. Vocês sabem muito bem que eu não estou inventando nada. Agora, o que eu quero pedir, em nome de Jesus, é que a gente tenha coragem de dizer não, na cara do diabo, a começar dessas coisas bem íntimas da sua vida. Porque, como eu disse, as gradações mudam, mas as tentações são as mesmas.
Eu digo não na cara do diabo. E quero dizer sim, ó Pai, que se cumpra em mim segundo a tua vontade. Em nome de Jesus. Amém. Vamos ficar em pé.